Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Aqui é o Dr. Felipe Amatus falando. E nesse canal a gente fala de saúde sob o ponto de vista de um osteopata. E hoje nós vamos falar sobre três casos de dor no ombro que talvez você não conheça. Muito bem, vou fazer aqueles pedidos protocolares para que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, acione os sininhos da notificação e que você compartilhe com os seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos familiares, tá? Principalmente para quem tem dor no ombro possa se beneficiar de chegar esse vídeo até ela. Muito bem. Olha só, dor no ombro é algo assim que afeta muitas pessoas, né? Principalmente assim as mulheres a partir dos seus 35 anos em diante, os homens a partir dos 40 anos em diante, começa a doer o ombro e é muito complicado. Essas dores no ombro, elas podem vir com uma dor assim, né, do trapézio, uma trapezalgia, você fica pegando aqui, ela incomoda. Você tem aquelas dores na região do ombro mesmo, dores para você fazer algum tipo de movimento. Então são dores assim bem comuns e muito recorrentes, ou seja, elas têm um problema e normalmente acontece novamente, novamente, novamente. Fora que em alguns casos acaba agudizando bastante essas dores, tá? Então eu vou explicar um pouco de três causas que são comuns lá no consultório que eu pego bastante para atender esses pacientes com problemas de ombro. Bom, um dos casos que são bem comuns assim, de você ter dores no ombro, é um problema no ombro devido a um problema na coluna cervical, ou seja, lá no pescoço. Então, o pescoço, ele tem, basicamente, saem dele todos os nervos que inervam os ombros, né, de um lado quanto do outro. Então, se o seu ombro está muito sensível, aquela dor muito sensível, qualquer coisa incomoda, pode ser que o problema esteja no pescoço. Então, às vezes, a dor está tão no ombro, mas tem uma dorzinha leve no pescoço e as pessoas às vezes não associam esse tipo de coisa, tá? Então, é bem comum. Tanto é que tem um tipo de dor que dá que é meio ombro e pescoço junto. O paciente às vezes não consegue nem separar direito se é um problema no ombro ou se seria um problema no pescoço, né? Então, ele tem às vezes até essa dificuldade de diferenciar, tá? Uma segunda causa, que é bem comum na pandemia, aqui desde 2020, adentrando o ano de 2021 também, que é onde eu gravei esse vídeo, tem um problema da dura mater. Tá? A dura mater ela é uma membrana que recobre por dentro o crânio e vai recobrindo a coluna como um todo. Então, esse é um tecido que ele pode ficar muito rígido nas posições mantidas. Então, por exemplo, a pessoa fica muito tempo lá na frente do computador, em posição mantida, fica muito rígido essa zona, isso acaba afetando também os nervos, que vai afetar os ombros, fazendo com que esse ombro perca, muitas das vezes, uma movimentação adequada dele. Ele começa a ficar rígido, aí os músculos começam a aumentar o seu tônus, começa a colocar em posição diferente, e isso começa a gerar uma dor à movimentação e também dores na manutenção da posição. Pois é, tem pacientes que, para ficar numa determinada posição, não aguentam muito tempo. Então, esse é o famoso tipo de dor que é muito mais de um problema meníngeo, lá da dura mater, do que de um problema de movimento, né? Então, normalmente pergunta assim para mim, mas isso é uma tendinite? Aí eu falo, olha, uma tendinite, normalmente, ela melhora com o repouso. E no seu caso, se a dor piora com o repouso, nem sempre vai ser uma tendinite, tá? Então as pessoas chegam com dor no ombro, dizendo assim que tem a tendinite, tem a bursite, que tá com um monte de problema, chega aquelas ressonâncias com aquele bando de palavrão, né? Que a maioria das pessoas acabam não entendendo. E a gente tem que ir lá, acalmar, espera, vamos organizar direitinho o raciocínio, o pensamento, tá? Para tentar te explicar o que é o teu problema. Claro que existe, né, as dores que são no próprio ombro mesmo. Você tem um problema no próprio ombro. Eu só vou deixar por último, tá? A terceira dor que eu queria comentar aqui com vocês é a dor que a gente chama de uma dor referida de um órgão, ou seja, existe um órgão que tem algum problema e esse órgão que tem um problema, ele faz essa dor aparecer no ombro, por incrível que pareça. Quer ver? Olha só.
Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar que quando a pessoa sofre um infarto, ela tem uma dor que é do peito e corre para o braço esquerdo. Pois é, então isso a gente chama de dor referida. Ou, por exemplo, quando tem pedra nos rins, e essa pedra começa a descer pelo ureter, começa a gerar dor e espasmo na coluna. Então, esses são tipos de dores que nós chamamos de dores referidas, ou seja, ele está num ponto e refere dor em outro ponto. E, pasme vocês, a gente tem também órgãos que referem dor no ombro, tá? Os mais comuns são o fígado e o estômago. Então, essas são 3 causas que as pessoas normalmente não estão muito habituadas. Elas estão mais habituadas às dores que são do próprio ombro, ou seja, eu tenho um problema no ombro, preciso mexer, mobilizar a articulação, dar um movimento para ele, aí essa dor passar, né? Mas nem sempre isso acaba ocorrendo. Então você acaba fazendo tratamentos que visam muito tratamento para o ombro, trata o ombro, mas nem sempre no final acaba melhorando, porque às vezes a causa dessas dores estão em outros pontos, e são esses 3 pontos que eu queria deixar aqui de alerta para vocês, beleza? Bom, se você gostou desse vídeo, clica aqui, deixando seu like, deixe seu comentário, sua dúvida, a gente responde. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe com seus amigos e seus familiares dos grupos da família e dos amigos. Quanto mais esse vídeo chegar para pessoas, isso pode trazer boas informações a elas. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no nosso próximo vídeo.